moçadinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos analisar hoje um pouquinho sobre dois conceitos que são muito comuns quando a gente estuda a estruturação da República Brasileira. Eu estou falando do populismo e do desenvolvimentismo, tá? Hoje nós vamos entender o que são esses conceitos, né? E também entender como esses conceitos se mostraram presentes na República Brasileira, iniciando-se com Getúlio Vargas e se encerrando. Quando eu coloco isso, quer dizer que pelo menos um dos dois conceitos ainda está presente na nossa política, tá? E aí, ao longo da aula, vocês vão perceber qual desses conceitos está ainda muito presente, ok? Bom, vamos lá. Populismo, inicialmente, a gente vai entender como sendo o conjunto de práticas políticas de apelo popular e que, se não têm resultados efetivos, causam grande impacto, pois interferem no dia a dia das massas populares. Como assim, professor? Bom, a gente, para falar de populismo, a gente não pode deixar de falar de Getúlio Vargas, tá? Getúlio Dornelles Vargas, tá? Ele, um dos presidentes civis do Brasil, né? Foi o principal expoente populista brasileiro. O que quer dizer? Ele foi o presidente que, de forma mais destacada, de forma mais evidente, praticou atos populistas, tá? Como assim? Vamos lembrar, até a chegada de Getúlio ao poder, na década de 1930, no início da década de 1930, você tinha, por exemplo, uma questão de conflito entre trabalhadores e patrões, né? Trabalhadores e empregadores, quando o assunto era a concessão de direitos trabalhistas. Não era raro que esse tipo de assunto fosse resolvido pelas autoridades policiais. Então era caso de polícia, realmente, tá? Quando Vargas ele decide conceder alguns direitos trabalhistas, por exemplo, ele formalizou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, algo que hoje para nós parece óbvio, né? Ninguém pensa em mercado de trabalho sem garantias de direitos, tais como férias remuneradas, 13º, né? Direito ao descanso semanal remunerado, entre outras coisas, né? Mas, naquela época, a concessão desses direitos trabalhistas foi algo extremamente impactante para a classe trabalhadora. Então, percebam, desde o início da República Brasileira, a gente está falando de 1889, até 1929, os trabalhadores não tinham garantias trabalhistas, né? Quando chega 1930 e surge um presidente que volta os olhares para a necessidade dessa classe profissional, das classes profissionais, dos trabalhadores brasileiros, né? Ele começa a ser visto como um líder, alguém a ser admirado, alguém a ser valorizado, defendido incondicionalmente. Tanto que Vargas, durante seu período de governo, né, que foi bastante extenso, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, ele foi chamado de pai dos pobres, né? Porque ele tinha esse olhar assistencialista para essa classe menos favorecida, os trabalhadores em geral, tá? O seu governo, ele pelo menos formalmente, na aparência, ele foi considerado um governo democrata, quando eu digo formalmente, porque no papel era um governo pautado pela democracia. Contudo, na prática, ele adotava medidas que iam contra as práticas democráticas, ok? Então vamos seguindo, pessoal. Vamos lá. Desenvolvimentismo, o que seria isso? E aí a gente vai ver no governo Vargas a junção desses dois conceitos, tá? Mas desenvolvimentismo seria uma política econômica baseada no crescimento da produção industrial e da infraestrutura, com intensa participação do Estado, ok? Nesse aspecto, vamos analisar um pouquinho dois eventos na história política brasileira, tá? 1930 e 1932. 1930 se caracterizou como aquela revolução que levou Vargas ao poder. Então vamos lembrar um pouquinho. Antes, você tinha a aliança política, a aliança do café com leite, revezamento, né? Alternância de políticos paulistas e mineiros na presidência da República. Essa parceria é rompida quando o presidente Washington Luiz, em 1929, ele, ao invés de indicar e apoiar um candidato mineiro, ele não faz isso, e isso provoca, claro, por parte dos políticos mineiros, né,
uma insatisfação a ponto de se romper essa parceria e se buscar uma nova parceria chamada Aliança Liberal. Foi formalizada, né, entre políticos de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, os principais, né? Claro, havia políticos de outros estados, mas os líderes dessa aliança, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. E dentro dessa aliança, decidiu-se apoiar para a eleição presidencial que haveria em 1929, Getúlio Vargas, que era gaúcho, né? E João Pessoa, que era paraibano. Bom, a Revolução Liberal, ela acaba sendo vitoriosa, por mais que Vargas tenha perdido a eleição, tá? Então, por meio de uma estratégia política, muitos dizem um golpe político, né? Vargas é alçado à presidência da República e dá início ao seu governo, tá? Bom, logo nos primeiros instantes da era Vargas, em 1932, ocorre a Revolução Constitucionalista. Essa já foi encabeçada por políticos de São Paulo. Vamos lembrar que os políticos de São Paulo, né, foi o grande derrotado por ocasião da Revolução Liberal, etc. Quando se tira a possibilidade de Washington Luiz passar a presidência para Júlio Prestes, que era outro político paulista, apoiado por Washington Luiz, né? Bom, essa revolução, chamada de Revolução Constitucionalista, ela impõe ao Brasil uma nova Constituição, tá? Então, embora nos conflitos entre os constitucionalistas e o governo federal, os constitucionalistas tenham perdido no conflito armado, né? Porém, politicamente, os constitucionalistas conseguiram essa vitória. Impuseram uma nova Constituição ao Brasil, Constituição essa que na sua essência, né, e ao ser levada a termo, ela adota medidas de caráter fortalecedor das indústrias e modernizador da sociedade brasileira. Nesse aspecto, o Estado aparece como forte interventor na economia, tá? Então, o Estado está extremamente presente, principalmente nas áreas consideradas estratégicas, como, por exemplo, a questão da extração de petróleo, a questão da mineração, né? Então, em ramos da economia considerados essenciais, você tem a presença majoritária do Estado, tá? Essa ideologia de se colocar o Estado como principal articulador do desenvolvimento econômico, industrial, foi defendida por John Maynard Keynes, tá? É o chamado keynesianismo, ok, galera? Bom, vamos lá. Essa era Vargas é caracterizada por algumas conclusões no aspecto econômico. Primeiro, estava claro para Vargas que se o Brasil continuasse sendo um exportador de matérias-primas, um exportador de itens do primeiro nível de produção, né? Matérias-primas, produtos agropecuários, etc., o Brasil não se desenvolveria, vocês entenderam, e também não prosperaria, não teria como prosperar, tá? Então, nesse aspecto, o Estado passa a ser o indutor do desenvolvimento. É criado o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNR, né? Hoje nós conhecemos como DENIT, né? É criada a Vale do Rio Doce, o IBGE e a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né? E mais tarde é criada a Petrobras. Hoje em dia, a Petrobras talvez seja o maior exemplo de presença estatal em uma empresa, tá? São várias as teorias que defendem já há algum tempo uma possível privatização da Petrobras. Entretanto, pensando nessa lógica de poder estratégico, o governo brasileiro até considera privatizar algumas subsidiárias da Petrobras. O que são subsidiárias? São empresas que ou pertencem à Petrobras ou estão intimamente ligadas a ela. Contudo, não é parte do interesse do governo brasileiro abrir mão integralmente, 100% da Petrobras, considerando-se ainda essa questão estratégica. Ok, pessoal? Bom, quando a gente, passando um pouquinho
saindo de Getúlio Vargas, a gente vai pensar em outro presidente que também se caracterizou pela questão do desenvolvimentismo. Quem é? Juscelino Kubitschek de Oliveira, o JK. Tá? Político mineiro, começou a sua carreira política em Diamantina, né? E se destacou e se mostrou bastante atuante como um dos mais expressivos políticos de Minas Gerais. Ele, além de ter iniciado a sua carreira em Diamantina, ele foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador de Minas Gerais e mais tarde foi alçado à presidência da República. Durante o seu governo, o seu caráter desenvolvimentista esteve presente, por exemplo, no seu slogan de campanha, 50 anos em 5. Então ele pretendia, durante os 5 anos do seu mandato, prover ao Brasil um desenvolvimento que comparasse a 50 anos. Então ele queria desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Então era algo bastante audacioso, bastante ambicioso, ok? Bom, Centro-Oeste, o que você está querendo dizer aqui, né? O Centro-Oeste sempre foi uma área, uma região do Brasil, cujo desenvolvimento, cuja urbanização sempre foi bastante dificultada pela grande extensão territorial, pelo fato do Brasil ser considerado até um país-continente e, historicamente, né, a preocupação, por exemplo, dos colonizadores sempre foi o desenvolvimento das áreas litorâneas. Então, quando o JK decide, como marco do seu governo, construir no Centro-Oeste a capital federal, que antes era o Rio de Janeiro, então quando o JK decide transferir a capital federal do Rio de Janeiro para uma nova cidade que ele construiria no Centro-Oeste brasileiro, Brasília, né? Isso tem um grande impacto na sociedade. Então, isto é uma determinação, é uma decisão de caráter desenvolvimentista, claro, né? Mas também de extrema força populista, ok? Vamos lembrar aqui, para se construir uma capital, você vai ter a necessidade de uma mão de obra gigantesca. E nesse aspecto, esse imenso parque de canteiro de obras implementado no Centro-Oeste se torna extremamente atraente para uma massa de trabalhadores, e aí eu estou falando no Brasil todo, né, que vivia em situação de pobreza e que precisava de trabalho. Então, foi uma característica bastante comum do período de construção de Brasília, a transferência de trabalhadores de várias áreas do Brasil, mas principalmente do Norte e Nordeste, para a futura capital federal. Tanto que hoje em dia em Brasília existe o grupo, né, chamado popularmente de candangos, que são pessoas que vivem em Brasília, nasceram em Brasília, mas são descendentes de pessoas que viviam em outros estados, em outras regiões do Brasil, e que haviam para lá se transferido, tá? Bom, mas para construir uma capital, né, é preciso de investimento. Não só para a construção da capital, mas para conseguir cumprir o seu plano de desenvolver o Brasil em 5 anos, o equivalente a 50 anos, né? Então, para isso, JK precisava de dinheiro. Dinheiro que, invariavelmente, deveria vir do exterior. E não só dinheiro, mas também investimentos, né? Vamos lembrar que a nossa indústria estava em desenvolvimento, mas ainda era muito incipiente, ainda era um parque industrial muito frágil. E aí JK, nessa lógica de atrair investidores para cá, atrair financiadores, ele começa a se endividar, porque o crédito que vinha do exterior não era a um juro tão barato assim, não é? E uma característica, quando o JK consegue atrair empresas para o Brasil, ele atrai principalmente montadoras de veículos. E aí ele tem que fazer um novo tipo de investimento. Se ele atraiu majoritariamente montadoras de veículos, ele tem que criar no Brasil uma infraestrutura rodoviária forte o suficiente para absorver essa nova quantidade, né, esse novo montante de veículos que aqui seriam produzidos. Ele atraiu montadoras, elas vão produzir motos, carros, caminhões e ônibus. Então, tem que ter no Brasil uma estrutura para que esses produtos possam ser comercializados, utilizados, para se justificar, afinal, no fim das contas, o investimento feito. Ok, pessoal? Bom, então, percebam aqui toda essa questão da trajetória de JK. Beleza, pessoal? Bom, anos de chumbo. O que são os anos de chumbo?
a gente chama de anos de chumbo, o período entre 1964 e 84, em que, nesse aspecto, o populismo fica à margem. Tá? É um período em que a democracia fica desconsiderada no Brasil, ela fica em suspenso. Portanto, a questão do populismo, daquela prática de se adotar medidas rapidinhas, curtas, que vão ter um grande apelo junto à população, isso fica meio de lado. Contudo, o desenvolvimentismo se mantém. O Estado extremamente forte ainda na economia. Tanto que existe um período na economia em que se chamou de milagre brasileiro. Contudo, esse milagre brasileiro, onde a indústria se desenvolve muito, tá? A economia se aquece muito, mas isso foi sustentado por créditos internacionais. Créditos internacionais que nem sempre foram tão baratinhos assim, né? A gente tem que lembrar o seguinte, em 1973, por exemplo, houve a primeira crise do petróleo, tá? E essa primeira crise do petróleo cria uma instabilidade naqueles países chamados de países em desenvolvimento, o que faz com que o crédito concedido a esses países continuasse sendo concedido, só que a valores muito mais altos, a taxa de juros muito mais altas, né? Então, como esse milagre brasileiro ele foi sustentado por esse crédito, e como esse crédito começou a ficar muito mais caro, rapidamente esse milagre se desfez. Tá? Então, o Brasil passa de uma situação de uma economia extremamente pujante, muito dinâmica, para uma economia extremamente endividada, fragilizada. E nós vamos perceber que isso se manteve durante algumas décadas à frente. Tranquilo, pessoal? Então agora a gente vai, vocês já até viram rapidinho aqui, né? A gente vai fazer uma prática, um exercício, para a gente consolidar o que nós entendemos hoje, tá bom? O que nós aprendemos hoje. Bom, em 1950, candidato pelo PTB, Getúlio Vargas retornou à presidência, resolvido a diferenciar-se do ditador Estado novista. Então Vargas queria governar com um perfil um pouco diferente do que ele tinha feito anteriormente, tá? O novo presidente retomaria o trabalhismo. Na sua plataforma estavam os ideais do desenvolvimento, nacionalismo e distributivismo. Distribuir um pouco mais a riqueza, né? Elementos que cativaram diversos segmentos da sociedade. Quando Vargas volta ao poder em 1950, ele passa a ser quase que endeusado como um governante, mais que isso, como um líder. Tá? Vamos lá. Assinale a alternativa que não contém uma característica do governo getulista, de 1950 a 1954. Vejam bem, a gente analisou aqui, percebeu que o governo de Getúlio se caracterizava pelo nacionalismo, por uma forte presença do Estado na economia, né? Diante disso, dentre essas 5 alternativas aqui, a gente vai perceber de cara que não se pode falar que o governo de Getúlio, com essa estrutura nacionalista e principalmente intervencionista do Estado, ele incentivaria algo como a privatização de empresas de telefonia. Privatizar significa você tirar do Estado e dar para a iniciativa privada, dar para uma empresa particular administrar, gerenciar, né? Então, isso não seria uma característica do governo de Vargas. Beleza, pessoal? Bom, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, né? E a gente percebe que nós conseguimos entender que o populismo surgiu a partir de 1930 para contrapor, para ser um contrapeso, né? Uma alternativa à hegemonia das oligarquias que comandavam o Brasil até então. Tá? E que, aliado ao desenvolvimentismo, o populismo se fortaleceu no cenário político brasileiro. Como eu falei no comecinho da aula, vocês conseguem perceber que o populismo, com outras roupagens, ainda está presente no Brasil de hoje? Pessoal, grande abraço, obrigado pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.